Olá! Este vídeo vem complementar o vídeo anterior. Nele, vamos aprender como a regra de L'Hopital pode ser utilizada para resolver outros casos de indeterminação, quando o limite envolve uma função elevada a outra função. Vamos lembrar do vídeo anterior que um dos requisitos para que a regra de L'Hopital possa ser utilizada é que o limite esteja indeterminado do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, se você tiver um limite indeterminado de um desses três tipos aqui, você vai ter que entender, como fazer para adaptar a função que aparece no limite para que a indeterminação mude para uma dessas duas, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Para fazer essa adaptação, o que a gente vai destacar aqui são algumas observações. Primeiro, essas duas funções aqui, a exponencial de base E e a logarítmica de base E, elas são inversas uma da outra. O que significa isso? Se você pegar um número real, aplicar a função g, e que vai calcular o logaritmo de A, e depois aplicar nesse resultado a função f, que então vai fazer E elevado a esse logaritmo, o resultado vai ser igual ao número que a gente começou, ou seja, A. Assim, sempre que eu pegar E elevado ao logaritmo neperiano de A, o resultado vai ser igual a A. Segunda observação é uma consequência da propriedade 5 que vimos no vídeo 1.4. Depois você pode resgatar esse resultado, revendo o vídeo. Se limite de h de x quando x tende a A é igual a B, então o limite de E elevado a h de x quando x tende a A vai ser igual a E elevado a B. Isso vai acontecer porque essa função exponencial aqui, nós sabemos que ela é uma função contínua. Então, o cálculo desse limite aqui funciona da seguinte maneira. É como se eu pegasse a expressão do limite e passasse ela direto para o cálculo da função h. Como a função h tende a b, o resultado aqui vai ser E elevado a b. Muito bem. Quando você tiver uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 ou infinito elevado a 0, a função que vai aparecer no limite vai ser uma função dada por uma potência, assim. A base vai ser uma função f e o expoente uma outra função g. O que a gente pode fazer aqui é reescrever essa potência dessa outra maneira aqui, olha. Todo número real é igual a E elevado ao logaritmo neperiano desse número. Então, a gente vai reescrever dessa forma. Vamos escrever este número destacado aqui como sendo E elevado ao logaritmo
de f de x elevado a g de x. Vamos destacar esse logaritmo e chamá-lo de h de x. Ora, se eu conseguir calcular o limite de h de x quando x tende a A, e aí eu vejo que isso dá um número b, então o limite que temos aqui vai ser igual a quanto? Né? A gente vai utilizar a propriedade que acabamos de ver para passar esse limite para cá. E aí o limite de h de x sendo b vai fazer com que o resultado do limite que queremos seja igual a e elevado a b. Ok? Vamos agora analisar esse limite obtido fazendo o logaritmo da função potência. Reparem, quando eu tenho o logaritmo de uma potência, é uma propriedade bem conhecida que diz que eu posso pegar esse expoente e jogar para cá para frente do logaritmo multiplicando. Então, essa função pode ser reescrita dessa outra forma aqui. G de x vezes logaritmo de f de x. E aí, o que vai acontecer? Se o limite da função potência estiver indeterminado do tipo 1 elevado a 0, 0 elevado a 0 ou infinito elevado a 0, pode-se demonstrar que este segundo limite aqui vai estar indeterminado do tipo infinito vezes 0. E essa indeterminação aqui, ela é uma indeterminação mais fácil do que essas três aqui. Notem que no vídeo anterior nós conseguimos resolver limites indeterminados desse tipo através da regra de L'Hopital. Né? Vocês devem se lembrar que o artifício aqui era pegar um desses fatores, repetir, né, e dividir pelo inverso do outro fator. E aí a gente conseguia enquadrar esse limite em um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E assim podermos utilizar a regra de L'Hopital. Então, deixa eu recapitular aqui qual vai ser o roteiro de cálculo de limites indeterminados do tipo 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 ou infinito elevado a 0. A primeira coisa que faremos vai ser calcular o limite do logaritmo neperiano da potência. Tá certo? Esse limite aqui vai ser chamado de b. Quando a gente aplica esse logaritmo aqui, nós podemos desfazer essa potência, pegando esse expoente e realocando ele aqui na frente do logaritmo, multiplicando esse logaritmo. Assim, ao desfazer a potência, obtemos um limite mais fácil de resolver. Depois de calcular o valor do b, o valor do limite que desejamos calcular, na verdade, que eu estou denotando aqui por L, vai ser simplesmente fazer E elevado a B. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Quando x tende a 0 pela direita, tanto a base quanto o expoente tendem para 0. Então, esse limite está indeterminado do tipo 0 elevado a 0. Bem, qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser calcular o limite do logaritmo neperiano
desta potência. Então, x elevado a x. Bem, o que a gente faz agora é desfazer a potência. Pegamos esse expoente e multiplicamos para cá para frente. Então, o b vai ser o limite de x vezes ln de x, quando x tende a zero pela direita. Bem, o primeiro fator tende a zero e o segundo fator tende a menos infinito. Porque se você for olhar o gráfico da função logaritmo neperiano, vai ver que o comportamento é exatamente esse aqui. Então, quando o x tende a zero pela direita, o valor da função logaritmo tende a menos infinito. Assim, esse limite está indeterminado do tipo zero vezes infinito. Não podemos utilizar a regra de L'Hopital de imediato, mas aí a gente reescreve a expressão dessa função fazendo o quê? Eu vou pegar o ln, vou deixar ele aqui em cima e vou dividir pelo inverso do segundo fator. Ou seja, vou dividir por 1 sobre x. Esse denominador aqui, ele pode ser reescrito como x elevado a menos 1. Repara que o limite do jeito que está aqui, agora está indeterminado do tipo infinito sobre infinito, né? Porque o logaritmo vai tender a infinito, como a gente viu, e o denominador vai tender a infinito, porque essa fração, o numerador tende a 1 e o denominador tende a 0. Estando indeterminado infinito sobre infinito, eu vou usar a regra de L'Hopital. Então, pela regra de L'Hopital, a gente vai derivar o numerador, né? Então, derivada de ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x elevado a menos 1 é menos 1 vezes x elevado a menos 2. E aí agora a gente vai reescrever essa potência, né, jogando ela para cima, né? Então vai ficar menos 1 sobre x vezes x ao quadrado. Né? Joguei ela para cima, então o sinal do expoente muda. Cancelamos o x aqui. E aí concluímos que o b vai ficar limite de quando x tende a zero pela direita de menos x. Esse limite finalmente não está mais indeterminado, o seu valor é igual a zero. E aí, para saber o valor do limite que começamos, basta fazer E elevado a B, ou seja, E elevado a zero, cujo resultado é igual a 1. Vamos fazer só mais esse exemplo. Quando x tende a zero, cosseno de zero tende a 1, e esse expoente, conforme vocês podem ver, vai tender a mais infinito. Então, esse limite está indeterminado do tipo 1 elevado a infinito. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular o limite, quando x tende a zero, do logaritmo neperiano dessa potência. Então, ln de cosseno de x elevado a 1 sobre x ao quadrado. Dessa forma, a gente desfaz essa potência jogando esse expoente para cá para frente. Então, o b fica limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x ao quadrado vezes ln de cosseno de x.
que é igual ao limite de logaritmo de cosseno de x sobre x ao quadrado. Porque aqui o denominador é 1, né? Então, 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Quando x tende a zero, o cosseno vai tender para 1. Logaritmo de 1 é zero, então o numerador tende a zero. E o denominador tende a zero também. Então, esse limite está indeterminado 0 sobre 0. Logo, podemos utilizar a regra de L'Hopital. Derivando em cima, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Derivada de ln de u é u' sobre u. Então, eu tenho que derivar o cosseno, vai ser menos seno de x, e dividir pelo cosseno de x. A derivada do denominador vai ser 2x. E assim a gente fica com essa fração, né? A gente precisa melhorar a escrita dessa fração. O denominador aqui desse cara é 1. Então, a gente usa a regra de divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente conclui que o b vai ficar limite, de quando x tende a zero, de menos seno de x sobre 2x cosseno de x. Quando x tende a zero, tanto o numerador quanto o denominador tendem a zero. Então, o limite continua indeterminado. Ou eu aplico a regra de L'Hopital, ou então eu posso utilizar o que a gente viu na parte de limites, né? A gente pode reescrever esse quociente como esse produto aqui, ó. E assim a gente faz aparecer o limite fundamental. Seno de x sobre x, quando x tende a zero, vai tender para 1. Cosseno de zero vai ser 1. Então, esse outro fator ele vai tender a menos 1 sobre 2. Então, concluímos que o b vai ser menos 1 sobre 2. Portanto, o limite procurado vai ser e elevado a b, ou seja, e elevado a menos 1 sobre 2. E com isso, concluímos o cálculo do limite.